Bom dia. Existem vertentes de historiadores, mas a história do nosso país, ela está redigida em vários livros, né? E nós não podemos fugir de uma coisa chamada processo histórico. Amanhã vão estar comemorando a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Isso é uma história fatual. É um fato que a partir dessa data o Brasil ele rompe com Portugal. Mas esse rompimento ele tem que ser analisado dentro de um contexto histórico, porque senão a gente tem uma meia-verdade. E essa meia-verdade vem sendo alimentada durante 200 anos e reforçada por esses governos que passaram. O período de redemocratização do Brasil, que acontece a partir de 1982, e você tem o fim da ditadura brasileira militar, né? Em 1985, em 89 você tem a eleição do Collor, disputando com o Lula. De lá para cá, parece que a história ela ficou estagnada. Não houve uma necessidade de rediscutir a história do Brasil e aprofundá-la nas escolas públicas. Se nós pegarmos o ranking das escolas particulares do Brasil, percebe-se que tem 4, 5, 6 aulas por semana. No novo ensino médio aqui no estado de São Paulo, são 2 aulas no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro eles tiraram história. E isso é um problema. Um país que não conhece a sua história, a tendência é o fracasso do seu povo. E é o que nós vemos hoje. Nós temos um Brasil que ele não tem uma identidade histórica, ele não tem uma recordação histórica, ele não aprende com a história, e o seu povo ele é um povo instantâneo, é do hoje. Amanhã ele não planeja e nem reavalia o passado. Então nós temos essa sociedade instantânea. Tudo é hoje, né? O artista que faz sucesso hoje, amanhã ele não faz mais. E o artista do passado, ele é esquecido no presente e não será lembrado no futuro. Por quê? Porque nós não temos a história como uma alavanca do crescimento de uma nação. Amanhã vão contar mais uma vez uma mentira. Vão reforçar a mentira e ela vem inclusive aqui no estado de São Paulo com a inauguração do Museu do Ipiranga, que também é uma falácia, essa ideia do grito e etc. mais. Ao longo desse período de redemocratização, essa elite dominante, ela vem alterando. Nós podemos pegar o 2 de julho, que lá na Bahia, inclusive o aeroporto de Salvador chamava-se 2 de julho, que antecede o 7 de setembro de 1822. A Bahia, em 2 de julho, já falava em independência, já era independente. Agora, essa informação até chegar ao dia 7 de setembro, tem esse vácuo aí, até porque a informação ela vinha no lombo de cavalo ou mula. E havia uma necessidade de Dom Pedro fazer esse grito, porque ele é o príncipe regente. Agora, existe toda uma conjuntura que começa com a saída de Portugal e que chega aqui no Brasil, né, 1808, por conta de Napoleão Bonaparte, que domina toda a Europa, apenas a Inglaterra resistiu. E aí a ideia do bloqueio continental e tal, até para entender o bloqueio de Cuba, você tem que analisar o que foi o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Então a família ela vem para cá e em 1815
o Brasil vai fazer parte, ele deixa de ser uma colônia portuguesa e ele vai ser parte de um reino. O Reino de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil fazia parte de um reino. De 1815 a 1822, o Brasil era a capital do reino. Então isso é necessário ser discutido, né? Mas não é. Essa coletânea aqui eu adquiri quando eu vendia livros na praça pública da cidade de Itapetí da Serra. Eu fui o primeiro vendedor de livro em praça, sebo, né? E essa coleção aqui eu tenho um carinho porque eu recebi, foi uma doação feita para mim. A pessoa me doou, passou, olha, tem uns livros lá e me doou. E é um material histórico interessante, do professor Boris Fausto, ele e sua equipe. Aqui nós temos do primeiro volume ao 11º volume. Os primeiros, primeiro e segundo é a época do Brasil colonial. E nós temos o Brasil monárquico, que vai, 3, 4, 5, 6. Então são 4 volumes do Brasil monarquia, para depois entrar no Brasil republicano. Então, nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 5 volumes só do Brasil monarquia. Então, esse livro aqui, essa coleção do professor Boris Fausto, na minha opinião, ela é interessante. Ao você analisar esse período aqui, do volume 4 ao volume 7, a gente percebe que o Brasil ele é uma colônia até a chegada do Dom João, e ele faz parte de um reino, é elevado a reino em 1815, e em 1822 o príncipe regente declara que está afastado do reino, né? Há um desmembramento do reino, que vai ser chamado de independência. Mas não é uma independência, porque depois nós vamos iniciar o chamado Brasil Império. Então, o Brasil, ele era uma colônia, faz parte de um reino, e depois ele se torna um império. O Brasil se torna um império. Agora, existe todo um processo até chegar a esse império, e todo um processo até chegar à república, tá? O Brasil, ele foi chamado Brasil Império em 1822. Ele se torna um Brasil Império. Tanto é que o eixo central separatista, né, era para transformar numa república. O Dom Pedro, ele retarda isso, porque ele é o príncipe regente. Acho que ele vai romper com o pai dele assim. Não acredito nisso. E os livros demonstram que não há esse rompimento. Tanto é que depois Dom Pedro vai regressar para Portugal, tá? Independência, não aconteceu nenhum conflito armado. Aquela ideia da pintura dele montado aquilo ali é uma fantasia, como é uma fantasia também a independência. O Brasil foi elevado a império. A escravidão continuou. É óbvio que você tem uma chamada direita brasileira que tenta, né, construir uma imagem de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel, de bons moços. Não, eles eram da família imperial. Os movimentos separatistas, eles estavam se fortalecendo. E era um risco. A declaração de Dom Pedro é para retardar a chegada desses chamados na época de aventureiros, como o grupo de Tiradentes, por exemplo, ou a Conjuração Baiana, que já tinha pretensões de liberdade dos escravos. Então, o Brasil continuou escravo, o Brasil continuou com um monarca aqui. Então, essa ideia de independência, isso não procede dentro do contexto histórico. Mas isso não vai ser discutido na educação brasileira, porque nós temos 2 aulas de história, não há um interesse. Nenhum presidente
seja o Lula ou o Bolsonaro, teve a preocupação com a história do Brasil e ampliar o número de aulas para 5, por exemplo, por semana. Saudações e até breve.